Se o ministro Alexandre for julgado e impedido para julgar esse caso da organização criminosa, tem que julgar esses mais de 100 juízes no Brasil ameaçados por PCC, Comando Vermelho, milícias, etc., impedidos também. Quando não é isso, uma coisa é o cara ser ameaçado como pessoa, aí ele não pode julgar. Tanto que o ministro Alexandre foi ameaçado no aeroporto da Europa, lá, foi atacado. E quem é o relator é o ministro Toffoli, não é ele. Né? Agora, ele foi ameaçado por causa da função institucional dele, de ministro supremo e presidente do TSE. Atacaram as eleições, atacaram o presidente do TSE. Mas não é porque é a pessoa do Alexandre, não, é porque é o ministro, é o presidente do TSE. Qualquer presidente do TSE que estivesse lá agindo com a seriedade que ele agiu ia ser atacado também. Né? E aí, óbvio que um judiciário democrático não pode fazer concessões a isso, porque arrebenta com a ideia de juiz natural, em vez de ser o juiz determinado legalmente, passa a ser o juiz que o réu escolhe. Né? Não pode ser assim. Né? E ali havia, e por isso que quando a gente fala, nós progressistas, temos que falar. Nós temos que falar claramente. Né? O golpe de Estado foi uma tentativa, um iter, um caminho de atos, um roteiro de atos, e não um ato isolado. E havia uma organização criminosa, organizada em núcleos de especialização, em estruturas especializadas para ações diferentes. O relatório da PF aponta isso com um monte de prova. O que não falta lá é prova disso. Então, quando o ministro Alexandre começa a investigar, ele já investigava uma organização criminosa que iniciava os atos da tentativa de golpe. Né? Então, não tem nada dessa história de estar impedido porque foi ameaçado. Jogam com eles simplificam a discussão, né? Como se fosse um caso em que o sujeito foi ameaçado na rua de tomar uns tapas e depois vai ser juiz desse mesmo caso. Não, não é isso que aconteceu. Não foi nada disso. Ele foi ameaçado por uma organização criminosa que ele investigava e foi ameaçado por causa da condição dele de magistrado. Isso não pode levar ninguém ao impedimento. Isso significa uma entrega do sistema de justiça às organizações criminosas. E, então, quando soltam aquele editorial, eles são simplistas, desinformados, deficientes cognitivamente e prestam um imenso desserviço à democracia brasileira.